Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Luísa, eu sou acadêmica do curso de Matemática e Licenciatura na Universidade Federal de Santa Maria e sou integrante do grupo PET Matemática da UFSM também. Esse vídeo faz parte de um projeto do PET Matemática em conjunto com o PET Física, onde a gente elaborou videoaulas para sanar dúvidas dos alunos em conteúdos de pré-cálculo e pré-física. Além disso, a gente também tem uma apostila de pré-cálculo que está disponível aqui no link na descrição do vídeo. Então, tu pode acessar caso tu queira mais exercícios ou revisar o conteúdo a partir de uma leitura. Além disso, como é o nosso primeiro projeto nesse formato de videoaulas, seria muito interessante se tu pudesse responder o nosso formulário de satisfação, dizendo o que tu achou, sugestões, críticas e opiniões sobre os nossos vídeos para que a gente possa melhorar nos próximos. Então, vamos começar? Hoje a gente vai falar sobre o vértice de uma parábola. Então, a definição. O vértice V de uma parábola é representado pelo ponto de intersecção do eixo de simetria com a própria parábola. Então, basicamente, a parábola, quando a gente fala, é o gráfico da nossa função quadrática. E o eixo de simetria é aquele eixo que vai dividir o nosso gráfico da função em duas partes iguais. No momento que a gente sobrepor essas duas partes, essas duas divisões, a gente vai ter partes simétricas, partes que se completam. Então, no caso, a gente tem uma parábola e ela vai ser dividida pelo eixo de simetria e a intersecção dessas duas figuras, né, no caso da reta, que é o eixo de simetria, e a parábola vai ser o nosso vértice. E a gente tem que as coordenadas do vértice são dadas por x do vértice e y do vértice. Como o vértice é um ponto, ele tem coordenadas x e y, só que por ser o vértice, x do vértice e y do vértice. Onde o y do vértice vai ser menos delta sobre 4a e o x do vértice menos b sobre 2a. Caso você queira saber de onde saem essas fórmulas, você pode acessar a nossa apostila, mas aqui a gente não vai entrar na demonstração do porquê que funciona, apenas a gente vai aceitar. Então, x do vértice é igual a menos b sobre 2a e y do vértice menos delta sobre 4a. Lembrando que o delta é o nosso discriminante da função e ele é dado pela equação b ao quadrado menos 4ac. Agora a gente vai analisar a partir das ilustrações onde que se encontra o vértice de duas parábolas, uma com a concavidade voltada para cima e outra com a concavidade voltada para baixo. Então, nessa primeira imagem, a gente tem uma parábola com a concavidade voltada para cima. A concavidade é esse espaço interno da parábola, digamos assim. E ela está voltada para cima, porque muito provavelmente, né, na verdade com certeza, o seu coeficiente angular, o a da função, é maior do que zero. Então, ela tem a concavidade voltada para cima. E a gente pode observar o eixo de simetria G, em vermelho, que ele vai cortar a minha parábola em duas partes iguais, ou seja, ele vai dividir a minha parábola em duas partes simétricas, por isso que é o eixo de simetria. A intersecção do eixo de simetria com a parábola vai gerar esse vértice V, que é o vértice da minha parábola, o vértice da minha função, que nesse caso, da concavidade voltada para cima, a gente vai ter o menor ponto que a nossa função atinge, vai ser o ponto mínimo. Perceba que a nossa parábola ela decresce, chega no vértice e começa a crescer. Então, a partir daqui, ela não desce mais. Então, esse é o menor ponto que a nossa parábola atinge. Agora, no gráfico onde a gente tem uma parábola com a concavidade voltada para baixo, ou seja, com esse espaço interno aqui dela voltado para baixo, a gente pode perceber que a nossa função vai crescer, vai chegar no vértice e vai decrescer. Então, na verdade, o vértice, nesse caso, vai ser o maior ponto que a minha parábola, ou seja, que a minha função atinge. E a gente também pode observar aqui que o vértice é exatamente a intersecção entre a minha parábola e o meu eixo de simetria representado em vermelho. Então, gente, agora a gente vai fazer um exercício para aplicar as fórmulas que a gente sabe e encontrar as coordenadas do vértice dessa função quadrática aqui. Então, dada a função quadrática y igual a 2x ao quadrado menos 8x mais 1, determine as coordenadas do seu vértice. Então, o que a gente sabe sobre o vértice? Que o vértice é um ponto que tem coordenadas x do vértice e y do vértice. E a gente sabe como calcula o x do vértice e o y do vértice, então é isso que a gente vai fazer, simplesmente aplicar.
O nosso x do vértice, a gente sabe que corresponde a menos b sobre 2a. Mas quem é esse b e quem é esse a? Bom, a gente tem que lembrar que na nossa função quadrática nós temos coeficientes. Coeficientes são os valores que acompanham o x ao quadrado, o x, ou que não acompanham ninguém na nossa lei da função. Então, aqui a gente tem um 2x ao quadrado. O valor que acompanha o x ao quadrado é o nosso coeficiente a, o nosso coeficiente angular. Então, esse 2 aqui, que está acompanhando o x ao quadrado, ele corresponde ao coeficiente a. Em contrapartida, o valor que acompanha o nosso x, ele é o nosso coeficiente b. Então, a gente tem o menos 8, acompanhando o x, ele vai representar o nosso b. Além disso, a gente ainda tem um termo independente, que é aquele termo que não acompanha ninguém. No nosso caso, o 1. E vai ser o coeficiente c da nossa função. Então, para a gente descobrir o x do vértice, basta que a gente substitua os valores que a gente conhece, db e da, na nossa equação. Então, menos b vai ser o menos da fórmula, menos 8, que é o valor do meu b. Então, menos 8. Sobre 2 vezes a. Quem é o meu a? O meu a é 2. Então, a gente substitui aqui. Menos 1 vezes menos 8, a gente tem que lembrar que regrinha decimal, na multiplicação, sinais iguais fica positivo, então vai ficar mais 8. Dividido por 4. Então, 8 dividido por 4 resulta em 2. Então, o que a gente descobriu? Que a nossa coordenada x do vértice corresponde a 2. Agora, eu vou apagar para que a gente consiga fazer o y do vértice. Então, aqui as coordenadas do vértice vão ser 2, que é a coordenada x, e algum valor que eu vou descobrir para o y do vértice. Então, quem é o y do vértice? Y do vértice é calculado por menos delta sobre 4a. Mas quem é delta? Bom, o delta é o nosso discriminante, é aquele valor que a gente sabe que calcula por b ao quadrado menos 4ac. Lembrando que o b vai ser o coeficiente que acompanha o x, o a, o coeficiente que acompanha o x ao quadrado, e o c, o nosso termo independente. Então, a gente vai copiar esse sinal de menos, e onde tem o delta, a gente vai colocar a fórmula do delta que a gente conhece, que é b ao quadrado menos 4ac. Tudo isso ainda dividindo por 4a. Opa! Agora, a gente vai substituir esses valores. Então, o menos continua da fórmula, né? O b ao quadrado. O meu b é menos 8, então eu quero menos 8 ao quadrado. Menos 8 ao quadrado é a mesma coisa que menos 8 vezes menos 8, e isso resulta em 64. Então, eu vou ter 64 aqui. Menos 4 vezes a vezes c. 4 vezes o a, que é 2, fecha 8. Vezes o c, que é 1, continua sendo 8. Então, é 64 menos 8. Dividido por 4a. Bom, meu a vale 2, então 4 vezes a é 8. Agora, continuando na linha de baixo, a gente tem 64 menos 8 é 56. Então, 56. Esse menos na frente do parênteses é como se fosse um menos 1 multiplicando tudo aquilo que está dentro do parênteses. Então, se eu tenho menos 1 vezes 56, isso vai resultar em menos 56. Tudo isso dividido por 8. Só que menos 56 dividido por 8 resulta em menos 7. Ou seja, a nossa coordenada y do vértice é menos 7. Então, a gente pode preencher aqui com o valor menos 7 que a gente acabou de descobrir. Agora eu vou apagar para a gente conseguir visualizar melhor. E tá aqui a resposta. O vértice tem coordenadas 2 e menos 7. O x do vértice é 2, o y do vértice é o menos 7. Agora, continuando, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre valores de máximo e de mínimo de uma função. Então,
Conhecendo as coordenadas do vértice de uma parábola, a gente pode determinar a imagem da função quadrática relacionada a ela, e também o valor de máximo ou de mínimo que a função assume. Então, conhecendo as coordenadas do vértice, a gente consegue saber se esse valor é um valor de máximo ou um valor de mínimo e descobrir a imagem da nossa função. Então, a gente tem um valor de máximo quando dada uma função f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, ou seja, uma função quadrática, o coeficiente a é menor do que zero, ou seja, azinho é menor do que zero. E, portanto, a concavidade da parábola é voltada para baixo. Nesse caso, a gente vai ter alguma coisa semelhante com isso. Ó, vou fazer um esboço aqui, um eixo y, um eixo x, e a minha parábola com a concavidade para baixo vai ser algo desse tipo. Lembrando que a concavidade é esse espaço dentro da parábola, digamos assim. Assim, a gente consegue saber que a gente vai ter que o nosso vértice de coordenadas x do vértice e y do vértice vai ser o ponto máximo da nossa f, ou seja, da nossa função. Se tu observar esse meu esboço aqui do gráfico, a gente vai ver que a nossa função, o nosso gráfico, né, ela cresce, chega no ponto máximo e decresce. Esse ponto máximo, se a gente fizesse o desenho do nosso eixo de simetria, ele ia dividir mais ou menos aqui a nossa parábola, porque ele ia dividir em duas partes simétricas. Então, a intersecção da minha parábola com o meu eixo de simetria daria o meu vértice. Esse vértice é exatamente o ponto onde a minha parábola muda de direção, digamos assim. Ela está crescendo, ela chega no vértice e ela começa a decrescer. Então, o vértice determina o ponto de máximo que ela chega. Além disso, a gente consegue descobrir que o y do vértice, dado por menos delta sobre 4a, corresponde ao valor máximo de f. Então, se eu perguntar qual é o valor máximo que a minha função atinge, eu calculo o y do vértice para descobrir. E ainda, a gente pode saber qual é o conjunto imagem. O conjunto imagem ele vai ser dado por imagem de f igual o intervalo aberto de menos infinito até menos delta sobre 4a fechado. O que isso significa? Que a minha imagem, ou seja, os valores de y nos quais a minha função assume para o domínio, vão ser todos os valores que a partir do x do vértice, ó, digamos que aqui é o meu, não, desculpa, do meu y do vértice, aqui vai ser o meu y do vértice, e a minha imagem vai ser todos esses elementos aqui, ó. Por quê? Porque o gráfico da minha função existe de menos infinito até aqui, e depois ele decresce até o menos infinito novamente. Ele não passa desse ponto do y do vértice em nenhum momento, por isso que ainda é o ponto máximo, porque é o máximo que ele chega e depois ele não sobe mais. Então, a minha imagem passa a ser de menos infinito até o meu y do vértice e depois ela volta e vai diminuindo até chegar no menos infinito novamente. Então, é esse intervalo de menos infinito até o y do vértice. Fechado no y do vértice, porque como ele é a coordenada do meu vértice e o meu vértice pertence à parábola, o y do vértice também pertence à minha função. Ao meu intervalo, o y do vértice ainda é imagem de algum x do domínio da minha função, no caso, o x do vértice, né, gente? Então, agora a gente vai falar sobre o mínimo de uma função. É basicamente isso, só que ao contrário. Então, a gente tem um mínimo de uma função quando a gente tem uma função quadrática, f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, e o coeficiente a é maior do que zero. Esse a aqui é maior do que zero. E, portanto, a concavidade da parábola é voltada para cima, ou seja, a gente tem alguma coisa desse tipo. Aqui um eixo y, aqui um eixo x, e a nossa parábola é algo assim. Certo? Então, a concavidade dela é voltada para cima, porque o a, que é o coeficiente angular, ele é positivo. Assim, a gente vai ter que o vértice, dado por x do vértice e y do vértice, vai ser o ponto de mínimo da f. Quando a gente estava trabalhando com o ponto de máximo, a gente subia até um momento, parava e depois descia. A função crescia, chegava no ponto máximo e decrescia.
Nesse caso é o contrário. A nossa função decresce, chega no menor ponto possível e volta a crescer. Esse menor ponto possível é o vértice, que é dado por x do vértice e y do vértice. Além disso, o y do vértice, dado por menos delta sobre 4a, corresponde ao valor mínimo df. Então, se eu te perguntar qual é o valor mínimo que a minha função assume, é o valor do y do vértice, que é este aqui. Sempre lembrando que o nosso vértice nada mais é do que a intersecção do gráfico da minha função, ou seja, da parábola, com o eixo de simetria. Aqui eu fiz em roxo o nosso eixo de simetria, que é aquela reta que divide o nosso gráfico em duas partes iguais, duas partes simétricas. E a gente também tem como informação que o conjunto imagem é dado por imagem df, igual ao intervalo fechado em menos delta sobre 4a até infinito aberto. Por que isso? Porque se a gente for observar, o nosso gráfico ele está em mais infinito, ele decresce, chega no nosso y do vértice e volta a crescer. Então, tudo que está mais abaixo que o nosso y do vértice, tudo que é menor que o nosso y do vértice, ele não é imagem do meu gráfico, não é imagem da minha função. Então, a imagem vai ser todos esses valores aqui, ó, os valores de y, que estão a partir do y do vértice até mais infinito. Certo, pessoal? Agora, a gente vai fazer um exercício para determinar o conjunto imagem dessa função. Então, a gente tem aqui a função f de x igual a 4x ao quadrado menos 8x mais 4 e a gente precisa determinar o conjunto imagem dela. A gente já sabe que, como é uma parábola, a gente precisa saber se ela tem um ponto de máximo, um ponto de mínimo e qual é o nosso y do vértice, porque é ele que vai definir qual vai ser a nossa imagem da função. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser calcular o nosso y do vértice. Então, a gente sabe que y do vértice é dado por menos delta sobre 4a. Só que quem é delta? Bom, delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, a gente copia o menos da fórmula e substitui delta por b ao quadrado menos 4ac. Ainda continua sendo 4a no denominador. Agora, a gente faz a continuação. Menos da fórmula, b ao quadrado. Quem é o meu b? Bom, o meu b é menos 8, porque o b é aquele coeficiente que acompanha o meu x. Então, b ao quadrado é menos 8 ao quadrado, que corresponde a 64. Além disso, aqui eu tenho menos 4 vezes a vezes c. Então, vai ser menos 4 vezes a. Quem é o meu a? O meu a é aquele termo que acompanha o x ao quadrado. Então, esse aqui é o meu a. Meu a vale 4. Ao mesmo tempo, o meu c é aquele termo que não acompanha ninguém, é aquele termo independente. Então, o meu c também é 4. Então, eu vou ter menos 4 vezes 4 vezes 4, que isso vai resultar em 64. Então, eu vou ter isso no numerador e no denominador eu vou ter 4 vezes o a. Como o meu a é 4, eu vou ter 4 vezes 4. Continuando na outra linha, eu vou ter menos 64 menos 64 resulta em 0. 4 vezes 4 resulta em 16. Então, eu vou ter um numerador 0 e um denominador 16. Só que 0 dividido por qualquer coisa continua sendo 0. Então, eu cheguei que a minha coordenada y do vértice é igual a 0. O que isso significa? Bom, agora a gente vai para a segunda parte. A gente vai esboçar o nosso gráfico. Então, a gente vai fazer o seguinte. Nosso eixo y, nosso eixo x. A gente sabe que o nosso y do vértice é igual a 0. E a gente precisa saber se a nossa concavidade é voltada para cima ou para baixo. Como é que a gente sabe isso? Analisando o coeficiente angular da função. Então, a gente vai analisar aqui o valor que acompanha o x ao quadrado, que nesse caso é 4.
4 é maior do que 0, então o nosso coeficiente angular é positivo. E, portanto, a nossa função tem a concavidade voltada para cima. Só que no momento que a gente desenhar, a gente tem que cuidar que a coordenada y do vértice, ou seja, o menor ponto da minha parábola, tem que ser 0. Então, eu posso não estar desenhando corretamente, mas a gente vai esboçar que vai ser algo desse tipo aqui. Uma parábola que chega no 0 e sobe. Ela tem a concavidade para cima porque o A é positivo, ela tem o y do vértice como sendo 0, então ela respeitou a nossa ideia para descobrir a imagem, né? Como é que a gente vai descobrir a imagem agora? Bom, a gente sabe que quando a gente tem uma parábola com concavidade para cima, a gente tem um ponto de mínimo, que é o meu vértice. O meu vértice é o ponto mínimo. Se esse é o ponto mínimo, quer dizer que tudo que é abaixo dele, tudo que é menor do que ele, no caso menor do que 0, não pertence à minha imagem. Então, a minha imagem vai ser de 0 até mais infinito. Porque todos esses valores de y, que são maiores do que 0, vão ser imagem de algum elemento da minha função. Então, a gente vai ter que o nosso conjunto imagem vai ser fechado em 0, porque o 0 faz parte, afinal ele é o y do vértice, até mais infinito aberto, porque mais infinito sempre é aberto. Certo, gente? Então era isso por hoje. Muito obrigada por terem assistido. Não esqueçam de deixar o seu like, comentar o que vocês acharam, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações quando a gente postar mais algum vídeo referente a esse mini curso. Era isso, beijo, tchau, tchau!